Aqui é Fábio Nobre, o tema da aula de hoje é Gambito da Dama recusado. Estou partindo do princípio que vocês viram a aula do Gambito da Dama aceito e conhecem suas principais complicações e suas principais ideias. A partir daí, podemos começar a aula. Se você não viu o Gambito da Dama aceito, vou deixar aqui no card da descrição do vídeo. Essa aula é bem importante. Para acompanharmos o raciocínio da aula, é importante fazer o Gambito da Dama aceito, logo depois fazer essa aula do Gambito da Dama recusado. Caracteriza pelo Gambito da Dama, peão da Dama de ambas as partes sendo jogado, evitando que se joguem por ambas as partes no próximo lance o peão do rei. E aqui as brancas tentam sacrificar o seu peão em troca de desenvolvimento das peças. Isso não irá acontecer, pois a pessoa assistiu à aula do Gambito da Dama aceito e viu que tem diversas complicações para aceitar esse peão com a recuperação desse peão rapidamente. Então, geralmente, não se aceita esse peão. Continuando, uma jogada bastante natural para defender o peão e manter a pressão, porém, ele trava o seu bispo de casa branca. Então, a primeira complicação que acontece se você jogar o peão do rei é travar esse bispo. Não que a jogada seja ruim, uma fragilidade que as peças pretas terão que lidar com isso durante a partida. Continua a sequência de lances lógicos que provavelmente irão acontecer com você, partindo do princípio que o gambito foi recusado e por isso as peças pretas não irão capturar o peão do bispo da dama. Continua a jogada também. O cavalo mantendo também a pressão e a defesa, o cavalo das peças pretas. As peças brancas tomam o peão, as peças pretas também tomam o peão. E aqui nós temos a primeira complicação. Aqui o bispo branco está cravando o cavalo não pode sair daqui, senão perde a dama. E uma resposta muito lógica é o avanço do peão assustando esse bispo daqui. E aqui tem a primeira armadilha. As brancas irão capturar o cavalo. Para não perder o roque e dobrar o peão, as peças pretas irão tomar de dama. Um lance também muito óbvio. E aqui você ganha o peão, as peças brancas irão ganhar o peão ameaçando a dama. Aqui, ou para não perder a peça, teria que se dobrar o peão. E iria gerar uma debilidade do lado do roque pequeno aqui do rei. Que não valeria a pena fazer esse roque desprotegido dessa forma, provavelmente. Correto? Tudo no xadrez é relativo. Então, essa jogada, você ganha, as peças brancas ganham o peão. Seguindo o raciocínio, aqui eu vou fazer outro lance. As peças pretas, ao invés de avançar com o peão em H3, elas fazem um lance de cavalo, por exemplo, protegendo o seu cavalo. Caso tome aqui, o cavalo toma, continua o jogo e continua todo mundo protegendo o peão. Então aqui não se dobra nada, é um lance também muito natural. Porém, aqui tem uma complicação para as peças brancas. Se cavalo toma, a dama está caindo. Nessa situação, as brancas continuam com o mesmo raciocínio. Peão caiu. Se tomar, toma a dama. Porém, aqui você cai numa armadilha chamada armadilha do elefante ou gambito elefante. Segue o jogo, bispo toma a dama, bispo dando cheque. A única saída que existe é a dama defender aqui. Vai perder a dama. E aqui as peças brancas vão capturar o bispo. E as peças pretas ganham o seu bispo. Então, aqui as peças pretas têm uma vantagem de uma peça. Aqui caiu a peça das peças brancas. As pretas irão desenvolver seu jogo naturalmente. E provavelmente essa partida estará ganha para as pretas. Então tem armadilha para os dois lados. Nesse começo, com esse desenvolvimento da defesa do peão do rei aqui. Então, a melhor forma de se evitar complicações para ambas as partes é colocar o bispo aqui na frente do rei. Então aqui o jogo segue mais tranquilo.
Aquela debilidade que existia aqui não existe mais, correto? E o jogo segue, o roque das pretas está preparado e o jogo segue naturalmente, sem vantagem material ou posicional para ninguém nessas situações. Então, essas duas situações são as que mais irão acontecer quando as peças pretas defenderem o seu peão da dama com o peão do rei em E6. Provavelmente essas duas situações de armadilhas são bem comuns quando se acontece esse tipo de defesa. Aqui, quando se recusa o gambito da dama, as peças brancas têm que esperar a decisão das peças pretas para ver o que elas vão dar de continuidade no jogo. Tudo bem? Então, partimos para outras complicações e variantes que acontecem bastante em lances lógicos. Outra situação que acontece bastante aqui no gambito da dama recusado é a conhecida defesa eslava. Essa defesa eslava ela tem algumas vantagens com relação ao peão do rei em E6. Ela é jogada com o peão em C6. Esse peão em C6 ele tem a possibilidade de liberar o bispo e o outro bispo de casas pretas também não terá dificuldade após a saída desse bispo, pois pode ocorrer trocas aqui, depois saia naturalmente. Aqui pode ser jogado essa variação e você pode cravar o cavalo ali ou manter o posicionamento. Você pode jogar aqui, desenvolve-se normalmente, pode jogar aqui e mantém essa pressão preparando seu roque aqui também. Se não quiser tomar o cavalo, basicamente isso aqui. Então a defesa eslava cria um jogo um pouco mais dinâmico para as peças pretas. Então vamos para a última variante aqui do dia, que eu irei explicar que também acontece bastante. Vamos lá, gambito da dama, recusado. E quando o cavalo defende esse peão da dama, as brancas tomam, cavalo toma, e aqui tem que ter muito cuidado. Essa defesa macho, ela tem bastante golpes táticos. Dependendo de como as pretas agirem nesse momento, elas perderão peça ou ficarão com um posicionamento muito ruim. Então vamos lá. Primeira situação pior possível sempre, né? É o cavalo em B4. Dama dá cheque, cavalo defende, peão empurra, perdendo a peça. Então essa é a pior situação possível que pode acontecer no seu jogo. A pessoa for muito agressiva nessa defesa macho e perdeu essa peça. Outra situação também é quando se toma o peão, defende, ele volta para a casa dele, é o mais seguro. Tudo bem, essa jogada é a mais segura. E aqui também tem outra armadilha que as brancas têm hábito de fazer, que é jogar o bispo na frente do peão da dama. Aparentemente está caindo esse peão, toma-se, porém dá um cheque, está caindo a dama. Tá? Cheque e cai a dama. Aqui também tomar muito cuidado com essa armadilha aqui da defesa Marshall. A situação mais comum aqui é F6, segue a situação. Aqui, para quem está jogando na defesa Marshall, seria bom que o cavalo que tivesse adiantado primeiro seria o outro, mas porém está caindo, ele tem que defender. Tudo bem? E aqui continua o raciocínio. Você coloca o peão, se caso acontecer isso aqui, você está seguro aqui, correto? Então, na defesa Marshall, não avance com o cavalo. Capture a peça e volte. Aqui, para finalizar a aula, nós temos três situações. A primeira situação que eu mostrei aqui foi defendendo com o peão do rei em E6, que restringe um pouco o bispo, porém é bem segura desde que você não tome cuidado aqui com o cavalo aqui na hora que o bispo sair. Ela é bem segura, porém tem essa questão. Nós temos a eslava, que é menos restritiva para o bispo e também não tem muitas complicações. As pretas aqui têm um jogo mais ativo. E nós temos a defesa Marshall, que também é uma defesa boa, porém
tomar cuidado com esses golpes táticos. Esse foi o Gambito da Dama Recusado. Bom jogo e até a próxima aula.